Sejam muito bem-vindos, quarenteners! E roda a vinheta aí, Alex, que hoje eu tô rápido e tem muita dica boa! Eu sou o Henrique, o corretor sincerão. E, gente, eu implorei pra voltar. Vocês imploraram pra que eu voltasse e eu voltei. Eu voltei. Voltei para ficar. Porque aqui é meu lugar. E eu não vou mais embora. Entendeu? Alex, Laura, Corleto, não vou mais embora e invadir isso aqui. Lembrando que aqui no Aquece Corretor Sincerão, eu revejo com vocês alguns episódios, algumas coisinhas do que rolou no ano passado, dando muitas dicas, porque é óbvio que eu vou cobrar agora quando a gente voltar pra valer. E claro, né, gente, o Enem vai cobrar, querendo ou não, quarentena ou não, Enem em outubro, Enem em novembro, não interessa a data, o Enem vai cobrar! Mas antes de começar, o de sempre, lava bem as mãos, pega um bloco e uma caneta para ficar bem atento e anotar tudo, não perder nada. É claro, né, gente? Te inscreve no canal, ativa as notificações e bora lá! Partiu? Posso começar? E me segue no Instagram também, tá bem? E hoje a dica é qual? Conjunções. Conjunções! Hoje a dica é conjunções para a nossa redaçãozinha do Enem. Queridos e queridas, caras pálidas do meu Brasil, meus amores, o que é conjunção, o que é nexo, né? A gente tem que entender primeiro de tudo a relação disso. Vamos lá. Conjunções e nexos são palavras que conseguem conectar, relacionar sentido de um período com outro, de um parágrafo com outro. A gente tem que entender que a gente está fazendo um texto dissertativo argumentativo. E na argumentação a gente precisa estabelecer relações lógicas entre as frases, né? Os raciocínios precisam ser encadeados. E quem faz isso muito bem, condensando o sentido, são as conjunções. Por isso que é muito importante o uso delas e por isso que elas são avaliadas na competência 4. Aí de repente tu joga um 4 aqui. Olha eu dando palpite na edição. Estou nesse nível. A competência 4, nessa avaliação das conjunções, vai avaliar o quê? O uso dessas conjunções, a diversidade delas, se há ou não inadequação coesiva, que eu já vou dar uma explicada, e repetições semânticas. Então são essas 4 coisas que a gente vai avaliar lá na competência 4. Primeira dica, então, bora lá. Iniciar parágrafos com conjunções ou nexos, os chamados operadores argumentativos. Principalmente o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e a conclusão. Na conclusão coloca lá um portanto que já está legal, já é um operador argumentativo. E aí no D1 e no D2 precisa haver aí as relações, ver o que vocês estão falando para colocar o nexo adequado. Para quem gosta aí das exatas e quer saber quantas, como que a gente faz, vou dar outra dica. 3 conjunções por parágrafo. Isso não quer dizer que o texto vá ser coeso, mas ele tem chance, ele aumenta. Então 3 conjunções por parágrafo e, de repente, tentar forçar, colocar conjunção e nexo em início dos períodos também, quando começa uma frase lá, uma oração. Sobre inadequação coesiva, gente, não pode haver em qualquer tipo de inadequação coesiva. Uma já cai a nota para 160 pontos. Isso vai para outra dica. Só usa as conjunções que você sabe, cara pálida. Não é para rechear o texto com palavras difíceis e isso não vai ganhar nota. A gente precisa fazer essas conjunções serem produtivas, certo? Então, distarte, outro sim, consoante, aquelas conjunções assim que cheiram a século XIX, Machado de Assis. Tá? Não precisa, tá? Quer ver um exemplo? Foi da Lídia. Roda aí, Alex. A Lídia colocou um consoante. Em primeiro lugar, o pedantismo gramatical corrobora a problemática. Consoante ao filósofo,
consoante. Consoante ao filósofo. A pessoa fala no período anterior do pedantismo gramatical e me joga um consoante, né? Tudo bem, não tem problema, o consoante está com a regência correta, é uma conjunção conformativa, mas não tem a ver com o que a gente está defendendo, com o que tu mesmo defendeu, né, Lídia, no período anterior. Joga simplesmente um conforme, um como, que isso funciona e não fica tão pedante. Não tá errado, não tá errado, nada disso tá errado, mas conforme, um como, já resolveria ali, tá bem? Um outro cuidado muito importante em relação às conjunções são os deslocamentos. Quando a gente está deslocando toda uma oração subordinada, puxando a conjunção junto, há vírgula. Então anota essa dica, se há deslocamento, há vírgula. Quem marcou isso muito bem foi meu amigo, meu querido Noslen, no nosso episódio com o João Gabriel. Roda aí! Com que crianças negras aprendam que a importância de seus antepassados foi somente a escravidão e não conheçam princesas e heróis da cultura africana. Olha só, deu uma enroscadinha aqui, hein? Porque olha o que acontece. Eu vou ler o trecho. Fez com que crianças negras aprendam que a importância de seus antepassados foi somente a escravidão. Eu entendi que você tentou dar um tom aqui que... pejorativo a coisa, né? Tipo, ó, importância ser escravo. Não, não é isso, né? Não é isso que as pessoas têm que aprender. Tem que aprender a importância das pessoas do seu povo, mas de outra forma, né? Eu entendi a maneira que você quis empregar, mas não rolou aqui, João. Então, olha só, aqui o ideal talvez seria fazer o seguinte. Depois de crianças negras, coloca lá, infelizmente, né? Coloca o infelizmente para trazer essa opinião tua, essa conotação opinativa e argumentativa. E aí continua. Infelizmente, acreditem que a importância de seus antepassados foi somente a de serem escravos. Aqui fica melhor, né? Colocando assim. E não conheçam princesas e heróis. Aí você continua trazendo os argumentos positivos aqui. Tranquilo? Então acho que faltou dar uma ajustada. Ficou um pouquinho confuso semanticamente. Concorda comigo, Henricão? Concordo, Nono. Eu acho que aqui o problema tá na importância. Porque parece que vai vir algo valorável e vem a escravidão. Mas mesmo assim, a gente consegue entender o que o João Gabriel quer dizer e isso já é um ponto positivo. Muita gente se atrapalha com esses deslocamentos. E aí o que vai acontecer? Isso vai reverberar um prejuízo de nota na competência 1 também. Por quê? Porque ali é uma vírgula que falta. E vírgulas são avaliadas na competência 1. Isso é importante a gente ter em mente. Outra coisa que reverbera na competência 1, né, que é aquela pedrinha lá no rio que vai, né, invadindo outras competências, é a fragmentação e a justaposição ocasionadas às vezes pelo uso incorreto dessas conjunções. Cuidado, gente, conjunções subordinadas, se elas não estão deslocadas, elas são subordinadas. O nome já diz, meu amor, uma coisa que é subordinada à outra é porque precisa da outra. Ela necessita da outra. Ela é subordinada, certo? Então, você não pode tornar essa frase independente por si só. Isso acontece muito. Uma fragmentação a partir de uma conjunção. Vou dar um exemplo, que é o exemplo da Joyce. Roda aí pra mim, Alex. A enciclopédia foi criada entre 1751 e 1780, com base nos ideais iluministas na qual reunia todos os conhecimentos humanos. Contudo, atualmente, observa-se que não se faz necessário o uso de grandes livros para se obter conhecimento, visto que... Epa! Aqui, já temos. Visto que é uma conjunção causal subordinativa, ou seja, ela está subordinada ao período anterior e você fragmentou, Joyce. Isso é um problema de estrutura sintática que se tiver mais um no teu texto já era os 200 da 1. Eu já expliquei tudo ali, mas só para dar uma reforçada, visto que já que essas conjunções causais ou conjunções explicativas, né, conjunções às vezes adversativas, elas estão, gente, relacionadas a outro período. Se você coloca um ponto e começa a oração com conjunção, você está cometendo uma fragmentação, prejuízo na nota da competência 1, cara pálida. Em vez disso também foi a Wagda.
com o pois. Colocou um pois maiúsculo. Ficou famosa a hashtag, né? Pois minúsculo. Justamente por causa disso. O pois é sempre conclusivo ou explicativo, sempre com uma vírgula antes. Pois não começa período. Eu estou cansado de falar isso aqui nas minhas aulas presenciais, quando vocês quebram o período e colocam pois maiúsculo. Gente, pois é minúsculo. Bota uma vírgula antes. Ele funciona maiúsculo? Funciona quando a oração está deslocada e tudo mais, mas 95% das vezes que esse pois está em maiúsculo é uma oração fragmentada, vocês estão errando. Aqui é uma vírgula e segue o baile. Hashtag pois minúsculo. Pois minúsculo. Escreve aí nos comentários, pois minúsculo. Agora tem conjunções pra dar e vender, né, cara pálida da minha vida? Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você quer ver mais aqui no canal, o que você quer ver mais de mim. Aí a gente conversa. Me segue no Instagram, me salva no Instagram, me salva oficial. E gente, não esquece do mais importante pro Enem. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nadinha aqui, as nossas aulas ao vivo que seguem no YouTube. E é isso. Valeu, cara pálida. Até semana que vem. Um beijo, sem encostar a mão na boca.